auxiliar da morte. Olha só. Ana pode ler despreocupadamente. Peraí, deixa eu tirar o chat daqui. Ana pode ler despreocupadamente, pois evitei colocar nomes e os que coloquei já estão trocados. Estes fatos ocorriam em um hospital particular em 2007, na cidade de Pinhais, no Paraná. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi tanto o Paraná aparecer pra mim como tá aparecendo esses dias. Até comentei com o Matheus. E olha só, eu buscando relatos pra deixar gravados pra vocês, trocentos deles era no Paraná. Um monte. Aí a hora que eu parei, que eu comecei a observar isso, que eu parei aqui e virei pro Matheus, falei, Matheus, tem alguma coisa acontecendo, porque... Música. Ó, porque um monte de relato que eu tô pegando aleatório. Eu pego que acabaram de mandar e também pego de outros que já tinham mandado ano passado, sabe? E a hora que eu vou olhar, é do Paraná. Não sei o que lá, é do Paraná. Aí ele editando um vídeo meu, que já tinha sido gravado. Aí, não deu 3 segundos que eu falei isso pra ele, ele, tirou o fone de ouvido, põe aí, olha isso. Aí, o que eu tava falando? A moça que nos conta esse relato mora em não sei que lá, no Paraná. Falei, meu Deus, tá parecendo muito Paraná aqui, então, não sei, alguma coisa acontece. Coincidência? Bom, vamos voltar ao relato. Tá? Voltou a música? Voltou. E esse aqui também é no Paraná. Bom, estes fatos ocorriam em um hospital particular em 2007, na cidade de Pinhais, no Paraná. Nessa época, eu trabalhava nesse hospital como auxiliar de enfermagem e tinha uma colega de trabalho bem mais velha, muito animada, sorridente, agitada. Sabe aquelas pessoas ligadas no 220? Era ela. Ela dizia que não tinha religião, apenas acreditava em Deus. Mas, por várias vezes, eu a via orando por pacientes e familiares. Por vezes, tínhamos em nosso posto pacientes em estado terminal, que encontravam-se em tratamentos paliativos e que ficavam resistindo, sofrendo para morrer. Certo dia, reparei que essa colega de trabalho esperava o fim do plantão, quando não tinha mais entra e sai de pessoas no quarto, e entrava sozinha no quarto desses pacientes. Perguntei a ela o que ela fazia, e ela me respondeu que algumas pessoas precisam de uma ajudinha para morrer. Eu levei um susto, Ana. Eu achei que ela fazia alguma coisa errada ali, adiantando a morte desses pacientes. Certa vez, uma paciente encontrava-se no vai-não vai, há uns 5 dias já. Quando vi essa colega indo para o quarto dessa paciente ao fim do plantão, eu não perdi tempo. Dei um tempinho e entrei no quarto da paciente sem bater. Sabe o que a minha colega estava fazendo? Conversando com a paciente, que há dias já não estava mais consciente. Dizendo para ela ir em paz, dizendo para que se desapegasse dessa vida, dizia para seguir a luz, essas coisas. No dia seguinte, olhei o prontuário da tal paciente e a mesma tinha desencarnado às 9 horas da noite, 2 horas após a minha colega ter conversado com ela. Era batata, Ana. Minha colega conversava e a pessoa descansava. Parece que ela ajudava a pessoa a morrer. Muito obrigada por ler mais esse relato meu. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada pelo seu relato. Olha que interessante. Não é você, aquelas pessoas que estão presas aqui, porque parece que nem todo mundo tem uma facilidade de se desprender e ir. E ela ia fazer esse trabalho de conversar, falar que tá tudo bem, que vai ficar tudo... Explicar pra pessoa que ela pode ir, que lá vai ser um bom lugar, sabe? Pra ajudar essa pessoa a ficar calma e ir, e morrer. E parece que dava certo. Muito interessante isso.
que é este daqui. A casa que dizem não existir, mas eu estive lá. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Mateus e assombrados, eu me chamo Fulana e por meio deste texto trago um relato para dividir com vós. Bom, Ana, para mim é sempre um prazer vir compartilhar um dos meus relatos contigo e com os assombrados. Amo escutar os relatos. Você é uma ótima narradora. Muito obrigada. Sua voz é incrível. Muito obrigada. A garota, que cabelo é esse, hein? Você tá uma deusa. Quando menos esperamos, você nos surpreende. Imagina, obrigada. Então vamos para o que interessa, que é o relato. Em primeiro lugar, se houver nomes, já estarão todos trocados por nomes fictícios, para facilitar a sua leitura. Muito obrigada. Quando eu tinha em torno de uns 4 a 5 anos de idade, eu morava com os meus pais. E lembro que sempre brincava na frente de uma imensa casa abandonada. A casa era velha. Tinha um grande terreno amplo na frente, com grandes árvores de galhos secos, sem sequer uma folha. Eu lembro que a porta da casa sempre estava aberta. Às vezes eu entrava nessa casa e ela sempre estava toda empoeirada, com vários móveis antigos, com lençóis brancos por cima desses móveis. O chão era de madeira e tinha uma escada que também era de madeira e estava bastante danificada. Pelo que eu me lembro, nunca botei os pés naquela escada, mas sempre me perguntava o que podia ter ali na parte superior da casa. Na parte de baixo havia vários quadros na parede, uma grande mesa de jantar no cômodo ao lado da onde eu acho que fosse onde era a sala, no cômodo ao lado da sala. E eu pegava em algumas coisas, inclusive, eu sentia a textura delas. E sim, eu sabia que realmente aquilo estava ali. Eu lembro vagamente que às vezes algumas crianças apareciam e brincavam comigo em frente a essa casa, mas quando eu as chamava para entrar na casa, elas se recusavam, dizendo que tinham medo do homem que vivia lá. Mas eu não entendia, pois não havia ninguém ali. Era o que eu pensava, né? Até que um dia eu chamei novamente essas crianças para entrar lá. E então novamente uma delas disse: "Não dá, o homem que mora aí não gosta da gente." Disse isso apontando para uma das janelas da casa, que ficava na parte superior. E lá estava um homem com roupas pretas e com um chapéu da mesma cor. Podia ser visto, era possível ver também um cavanhaque em sua face, mas não era possível ver todo o seu rosto. Era como se o chapéu impedisse a visão. Mas eu não tinha medo dele. Eu olhei para as crianças e falei: "Tá tudo bem, ele é bonzinho, eu gosto dele." Bom, Ana, essas são as minhas últimas lembranças da casa. Depois de ter ido embora com a minha avó, o tempo passou e eu me lembrava vagamente da casa. Eu não falava sobre aquilo. Até que os anos se passaram e ano passado, agora em abril de 2021, eu voltei à minha cidade natal. E logo me vieram as lembranças dessa casa, como flashes. E lá estava eu perguntando ao meu pai, à minha mãe, aos meus amigos, a pessoas próximas, a minha madrinha, a quem eu pudesse perguntar, sobre a casa velha, que eu me lembrava detalhadamente, onde eu brincava várias vezes com a terra, com bonecas e com crianças. Mas tudo que eu ouvi deles foi: "Do que você está falando? Nunca teve nenhuma casa abandonada nessa rua? Você só pode estar ficando louca." Eu não lembro que tenha tido... eles falaram também, eu não lembro que tenha tido uma casa desse tipo aqui no bairro. E entre vários outros argumentos, ou seja, ninguém sabia dessa casa, ninguém viu essa casa nunca existiu. E a minha grande dúvida continuou: se essa casa nunca existiu, como eu me lembro dela? Como eu tenho lembranças? Ou realmente eu estive lá? Ou tudo aquilo foi algo da minha imaginação? Será que eu sou louca? Ou eu tenho uma mente muito fértil? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que aquela casa, de algum jeito,
foi real e eu estive lá. Então, Ana, esse foi o meu relato. É totalmente verídico, eu juro. Até porque eu não teria motivos para mentir e fazer você e os assombrados perderem tempo. Eu precisava contar para alguém que não fosse rir da minha cara ou talvez me chamar de louca. Eu só precisava que alguém em algum lugar entendesse como eu me sinto e pudesse me ajudar. Pois não são só essas lembranças que me atormentam, mas também sonhos, mais lembranças, vozes, sentimento de ter alguém me observando quando não há ninguém por perto. E é isso, um grande beijo a todos e que Deus os abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Então, já vi relatos assim aqui. Não sei o que acontece, mas acontece alguma coisa. Eu não sei, de repente aquele relato volta à nossa mente, aquele de Sete Além não existe, que nós estamos vivendo numa Matrix. Mas será que era em outra dimensão? Mas isso era frequente e era sempre no mesmo lugar. Ela iria para essa casa que está em outra dimensão. E quem eram essas crianças? Eram crianças da rua? Ou eram crianças que você também não sabe de onde vinham? Será que você ia brincar numa outra dimensão? Você passava para o lado de lá? Será que você voltava no tempo? Ai, gente, eu não sei. Mas isso me lembrou muito um relato que eu já contei várias vezes aqui pra vocês, que eu vi naquele programa que tinha na... Ai, eu não lembro agora, a TV por assinatura. Eu não lembro qual que era, mas era Famosos e Fantasmas, onde pessoas famosas contavam, relatavam seus casos com o sobrenatural. E uma dessas pessoas, agora me falha, será que era Rebecca De Mornay? Ou era a Kim Basinger? Não sei. Alguém. Era uma famosa aí. Ela falou que ela era muito sozinha, assim, também, quando ela era criança e tal. E eles se mudaram para um lugar lá, né? Aquelas casas que também ficam no meio do mato. O próximo vizinho é lá, sei lá. Umas casas bem amplas no meio da natureza. Enfim, ela tinha se mudado para lá com a mãe dela. Acho que não tinha irmãos, né? Uma coisa assim. Era só ela e a mãe, não lembro se tava com o pai junto. Eu sei que ela contou que sempre saía pra andar pela floresta ali ao redor, sei lá. E aí ela passava por uma casa grande, bonita, que tinha uma senhora cuidando de plantas na frente. E ela parava a conversar com essa senhora. E todos os dias ela ia, porque se tornou uma companhia para ela, uma senhora muito agradável e tal. E essa senhora começou a ensinar para ela sobre as ervas, sobre para que cada uma era boa. Ela falou, essa daqui eu uso quando a gente tá com dor no estômago, ó, essa daqui. E ela ficava lá com a mulher, ela falava, olha, essa daqui é boa se você tiver com dor de cabeça, não sei o quê, um chazinho, sabe? Começou a ensinar. E aí um dia ela contou pra mãe dela, falou, eu vou lá na casa daquela senhora, ela me ensina isso, e começou a falar as coisas. A mãe dela falou, mãe, da onde? Quem é essa pessoa, né? Que vizinha é essa que eu não conheço? E aí ela falou, eu levo você lá. E a mãe foi junto. E ela foi pelo mesmo caminho que ela ia todos os dias, e quando chegou lá pra mostrar a casa pra mãe, não existia nada. Não tinha casa, não tinha senhora, não tinha nada, era só um... E ela ainda olhou, ela falou, eu sei que é por aqui que eu passo. Ela ia sempre, tinha o caminho marcado e não existia nada ali no lugar. Só que ela tem os conhecimentos. E da onde que ela adquiriu os conhecimentos, então? Se foi coisa da imaginação dela. De onde veio os conhecimentos? De uma vida passada? Né? Alguma coisa que estava na memória de vida passada dela lá? Porque uma criança da idade que ela tinha, não sei, uns 7, 8 anos, ela falou que até hoje ela lembra das ervas que a mulher ensinou para ela. E ela não leu em nenhum livro, nada. Então, o que aconteceu? Ela foi para uma outra dimensão? Essa casa, esse lugar estava lá em outra dimensão? Era fantasma? Era uma casa fantasma, uma mulher fantasma que aparecia para ela? E o local também pode aparecer um local fantasma que aparece e desaparece? O que é isso? Mas é isso que a moça tá contando aqui, aconteceu com essa famosa aí também, desse jeito que eu tô falando. Então, e tem outros relatos aqui no canal, mais ou menos assim, dessas falsa memória, mas é uma falsa memória que é muita pessoa, lembra de detalhes, várias vezes no mesmo lugar, conversas,
sabe? Então o que é isso? Se alguém puder explicar, por favor. Tudo certo? Bom, então. O primeiro aqui, que é a despedida do meu avô. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 22 anos e sou de Londrina, no Paraná. O nome desse relato é A Despedida do Meu Avô, e não tem nomes citados. Ok. Meu avô teve 4 filhos. Meu avô teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Um dos homens é o meu pai e o mais velho. Na época eu tinha 6 anos, mas eu não me recordo desse acontecido, já que os adultos escondiam tudo de mim. Até porque isso não era preocupação para uma criança. Então eu vou falar pelo que minha mãe me contou. No dia, meu avô estava animado e, se eu não me engano, era domingo. E ele pediu para um dos filhos que queria um churrasco e queria reunir todos, meus tios e família. E a minha mãe conta que um dos meus tios estranhou essa animação dele, mas concordou e fizeram um churrasco na hora do almoço, bem agradável, e que ele havia gostado muito. E minha mãe contou, né, que um dos meus tios estranhou essa animação dele, mas concordou e que fizeram um churrasco na hora do almoço, bem agradável, e que ele havia gostado muito, pois reuniu todos os filhos. Na manhã seguinte de uma segunda-feira, meu pai, que foi levar em mais uma sessão de hemodiálise que ele fazia durante a semana, no caminho ele contava que tinha gostado muito do churrasco e de todos ali. Praticamente foi essa conversa no percurso todo. E depois disso, meu pai se despediu dele falando que viria buscá-lo assim que acabasse. Meu pai saiu e, Ana, não deu uns 10 minutos, talvez. A clínica onde meu avô fazia hemodiálise ligou para o meu pai e disse que era para ele voltar porque o meu avô tinha falecido. Eu fico besta quando escuto essa história da minha mãe. Um dia ele estava bem e no outro estava morto. Mas eu acredito muito que ele quis se despedir dos filhos e fez do melhor jeito. Ana, meu avô tinha diabetes e já não tinha um rim funcionando. E minha tia é enfermeira. Todos costumam ir de branco, mas no dia que meu avô faleceu, ela simplesmente foi de preto, já sabendo que tinha algo errado. Enfim, obrigada por ler meu relato, amo seu canal e te desejo sucesso sempre para você, Matheus e os nenéns. Mando mais relatos em breve. Ok, muito obrigada, beijos. Peraí, a tia é enfermeira e todo mundo vai trabalhar de branco. Ela foi trabalhar de preto, é isso? Ele, de certa forma, ele sentiu. Então, tem uma história parecida na minha família também. Eu já contei, acho que aqui. É cunhado da minha avó. Ele era marido da irmã da minha avó, lá em Curitiba. E ele ligou pro filho dele também, do nada, assim, e disse que queria comemorar o aniversário da esposa dele, da tia, irmã da minha avó. E aí eles falaram, tipo, só que o aniversário dela é daqui 2 semanas, sabe? Uma coisa assim. Ele falou, não, mas queria comemorar já. E aí ele falou, aí ele passou na casa desse filho, se não me engano, foi na padaria e falou, deixou um bilhetinho, que ele comprou um bolo, uma coisa assim, e ia comemorar o aniversário dela, e que era pra ir na casa dele. E deixou um bilhetinho na porta da casa dele, aí ele pegou o bilhetinho, e foram, comemoraram o aniversário, tipo, 2 semanas antes. Eles não entenderam também por que ele fez isso e tal. E aí deu 2 dias depois, ele teve um AVC, se não me engano, e faleceu. E aí todos ficaram pensando, nossa, ele reuniu a família para comemorar o aniversário da esposa antes, porque ele não estaria lá no dia. E como que sabia disso? Será que sabe? Ou é um impulso que vem não sei da onde? Não é? Eu tenho até a foto do bilhetinho que ele deixou. Onde que tá agora? Que acabou...
Deixa eu ver se eu acho. Não sei como que eu vou achar agora. Queria... aqui, ó. Mas eu queria... Para quem quiser, eu contei esse relato aqui, ó. É o relato número 351, o último bilhete. É esse o relato, o último bilhete. É o 351, tá? Depois vocês vão lá dar uma olhada nesse relato, que é do tio, lá de Curitiba. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Não é um relato muito longo não, tá, pessoal? É um relato médio talvez, medião. E se chama 5 Rezadeiras. É um moço, acho que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulano. Eu fiquei muito feliz quando você contou um outro relato que mandei sobre a minha família. O relato que venho contar a vocês agora não é relacionado a mim, mas foi algo vivido e presenciado pela minha chefe. Eu pedi permissão a ela para contar, e caso tenha algum nome, já está trocado. Vamos lá? Vamos! Agora sim o relato. Isso aconteceu no ano de 1978, ano em que a minha chefe tinha 10 anos de idade. A história será contada agora em primeira pessoa, narrada por ela. Para quem não sabe, uma benzedeira ou rezadeira é uma mulher que faz rezas para curar doenças, afastar o mal ou prever o futuro. Uma benzedeira é uma mulher que já nasce com o dom. O mesmo não pode ser cobrado e ele não pode ser cobrado para ajudar ninguém. Tipo, ela não pode cobrar para ajudar, porque é um dom que ela recebeu, é isso. É só chegar na porta da rezadeira com 3 mudas de pinhão roxo, frescas e bem abertas, que a rezadeira faz o seu trabalho. É um costume regional ter esse tipo de ajuda espiritual quando se precisa. Às vezes, para pedir uma limpeza no corpo, tirar um mal olhado, espantar energias negativas. Muitas mães levam seus filhos ainda bebês para esse tipo de ritual nas casas das rezadeiras, por terem filhos doentes ou crianças que têm o corpo aberto e conseguem inconscientemente atrair e absorver energias pesadas. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe fazia esse tipo de trabalho na nossa casa. E ela era uma pessoa muito querida no bairro em que morávamos. A minha mãe tinha uma sensibilidade muito grande e aflorada com as pessoas e a energia que elas carregavam, ao ponto de chegar a desmaiar algumas vezes se alguém muito carregado negativamente chegasse próximo a ela. Na porta da nossa casa havia um caminho feito com sal grosso para amenizar a energia das pessoas que entravam na nossa casa, pois já que eram muitas pessoas que entravam o dia todo, nem sempre elas estavam sozinhas. Algumas delas entravam acompanhadas com espíritos. Na minha infância, eu via algumas crianças e achava que eram filhos que acompanhavam seus pais. E hoje eu sei que se tratavam de espíritos que acompanhavam as pessoas, pois sempre a pessoa que entrava na minha casa voltava sozinha, ou não. A minha mãe atendia as pessoas e muitas vezes elas esqueciam de levar as 3 mudas de pinhão roxo.
Até ela colocou uma foto aqui para mostrar como é o pinhão roxo, mas eu não vou mostrar aqui, mas digitem aí no Google depois, pinhão roxo, aí vocês vão ver a folha que é. Então, na nossa casa havia um pé muito bonito de pinhão roxo. E a minha mãe tirava alguns para poder fazer as rezas. Precisamos lembrar que as mudas deveriam ser frescas e abertas, pois a rezadeira faz as suas rezas balançando a muda de pinhão roxo sobre a cabeça e o corpo da pessoa doente. À medida que a reza é feita e a muda de pinhão roxo passa sobre a cabeça e o corpo da pessoa, ela tira as energias negativas e a muda vai murchando instantaneamente ao ponto de ficar completamente sem vida se a pessoa estiver muito carregada com energias negativas. Um dia, eu estava brincando com as minhas bonequinhas de pano debaixo do pé de pinhão roxo na minha casa. Era um pé muito lindo, as folhas eram grandes e muito abertas. De repente, as folhas começaram a murchar e ficaram bem baixas. Foi algo tão repentino que eu não entendi. Quando eu olhei de canto de olho, eu vi uma mulher entrando na minha casa e ela estava chorando muito e segurava uma criança no colo que era recém-nascida. Ela não estava sozinha. E uma outra mulher mais velha a acompanhava. Minha mãe, por conta da sensibilidade, logo desmaiou e a minha prima mais velha foi quem ajudou na hora. Eu corri para ver o que era. Minha mãe já estava ali se recuperando e a mulher, com a criança no colo, já estava sentada em uma parede ali da cozinha. Alguns detalhes do que eu vou contar aqui foram ditos anos depois pela minha mãe, pois naquela idade eu não entendia muito o que estava acontecendo. Minha mãe, depois do desmaio, estava conversando com a mulher, com a mãe da criança, e foi mais ou menos assim: eu sou a terceira rezadeira, não é? E a mulher respondeu: sim, a senhora é. Como sabe? E minha mãe respondeu: a pergunta que você deveria fazer não é essa, e sim se o que você está fazendo é certo. A minha mãe explicou para mim, depois, que aquela senhora que entrou na nossa casa, ela tinha uma filha muito doente nos braços, aquele bebê. E naquela época, recursos e médicos eram coisas de rico e nem todo mundo tinha condições. Então, os pobres iam às casas de rezadeiras para pedir ajuda. Nesse mesmo dia que a mulher procurou a nossa casa, ela já havia ido de manhã em mais 2 rezadeiras diferentes. E a primeira delas disse à mãe da criança que a filha dela teve uma missão muito curta aqui na Terra e precisava partir. Mas se ela quisesse manter a criança ainda nesse plano, por conta de ser uma criança doente, ela sofreria muito. A primeira rezadeira fez o seu trabalho e orientou: se você quiser, será por sua responsabilidade e eu não vou negar ajuda a vocês. Mas você precisa passar por 5 rezadeiras diferentes durante o dia de hoje para que a criança fique com você por mais alguns anos. E isso não significa que ela será saudável a vida toda. Eu acho que o impulso de mãe dela não deixou ela desistir da filha. Eu acho que até eu faria o mesmo. Então, a mãe começou a sua saga atrás de 5 rezadeiras, como propósito de cumprir até o final do dia o que lhe foi orientado. A minha mãe foi a terceira rezadeira e ela ficou muito emocionada com a história daquela mulher. Lógico que a minha mãe ajudou e até indicou uma amiga também que era rezadeira. E chegando lá, com muita conversa, choro e diálogo, a mãe da criança entendeu que deixar e prolongar a criança viva só traria mais sofrimento para ela, pois sem condições de pagar um tratamento médico adequado, aquela criança iria só sofrer.
A minha mãe conta que a mulher voltou para sua casa e não procurou a quinta rezadeira. Com menos de 12 horas depois, a criança havia falecido. Mas dizem que no caixão o semblante dela era de alívio. A mulher ainda teve mais 4 filhas depois desse bebê. Minha mãe contava essa história emocionada quando ela ainda era viva, e eu acredito que o amor de mãe pode tudo. E ela termina aqui, Ana, obrigada pela oportunidade, um abraço para você, para o Matheus e para as crianças. Mandarei mais relatos. Muito obrigada, um beijo para você. Situação difícil, né? Não, como que a gente vai julgar a mãe? É assim, a primeira rezadeira viu, sei lá, sentiu ali, ó, a missão dessa criança acabou, tipo, porque senão você chega com a criança doente, a rezadeira vai lá, faz, né, bens e não, ela vai melhorar e tudo, mas nesse caso ela sentiu, ela disse, a missão dela já acabou aqui, ela, tipo, deve partir, mas a mãe, não, e ela falou, eu posso, dá pra deixar ela aqui mais um tempo viva. Porém, ela vai ficar viva, mas sofrendo, porque ela vai ser uma criança muito doente. Então é certo fazer isso, manter ela aqui viva para que ela sofra. E, né, a mãe tentou até que acho que no final a mãe compreendeu e acabou deixando a criança partir. Que triste, né, gente? Que situação, misericórdia. Né? Mas eu não sabia desse negócio das 5 rezadeiras. Era mais uma é um ritual de benzer em 5 rezadeiras no mesmo dia para que algo específico aquilo acontecesse, enfim. Bom, este foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Se alguém tem uma história parecida ou algo a comentar, deixa aqui embaixo, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Eita, muito bem, vamos lá. Deus ampara quem tem fome. Próximo relato. Olá, Ana e Matheus, os nomes estão trocados. Este relato é curtinho, mais ou menos, e mostra como Deus escreve as nossas histórias sem que a gente compreenda, mas em nosso benefício. Minha mãe, que vou chamar aqui de Maria, foi ao mercado só comprar umas besteirinhas, sabe? Pois a compra de mês mesmo já havia sido feita. Enquanto ela estava lá andando pelo supermercado, ela sentiu uma vontade grande de comprar frango. E logo 2 frangos. E ela pensou, ai que esquisito, eu não vim aqui hoje para isso. Nem sei o que eu vou fazer com 2 frangos. Já tem tanta coisa lá em casa que ninguém vai dar conta disso. Porém, a vontade de comprar os frangos foi maior. E ela comprou. No caminho de volta, por acaso encontrou com uma amiga, que vou chamar aqui de Amanda, que a minha mãe não via há um bom tempo, e aí começou a papear com ela. Ela ainda estava pensando por que dela ter comprado os frangos, o que ela faria com aqueles frangos? Então ela ofereceu para a amiga dela, para Amanda. Minha mãe ficou até sem jeito, porque a moça tinha um padrão de vida até melhor do que o nosso. O marido era servidor público, os filhos estudavam em colégio de freira particular e ela nunca trabalhou, a Amanda. Mas a minha mãe pensou que se ela não ficasse com os 2 frangos para ela, sei lá, podia dar para alguém que precisasse. E minha mãe, graças a Deus, não conhecia ninguém que tivesse precisando. Então vai que ela conhecia, né? Imaginou que a amiga devia ter até uma empregada doméstica que faria bom uso daquele alimento, talvez. Amanda aceitou os frangos, meio sem jeito, e agradeceu. Minha mãe foi para casa intrigada com ela mesma, tipo, por ter comprado algo que ela nem precisava e ainda ter dado para uma amiga que também não precisava. Ela ficou até com vergonha do que ela fez. Bom, passaram-se vários meses e a minha mãe foi numa festinha de aniversário da filha de uma amiga em comum. E lá ela reencontrou a Amanda, que estava na festa com seus 2 filhos pequenos.
Tadeu e Luísa, de 10 e 8 anos. Elas conversaram muito e a minha mãe falou com a Amanda e relembrou a história do frango. Olha, falando de frango, olha lá, mais uma história de frango, gente. Acho que amanhã eu vou comer frango. Ó, então ela começou a conversar com a Amanda e lembrou da história do frango. Amanda, até hoje, quando eu lembro daqueles frangos, eu fico imaginando que você deve ter pensado que eu tava doida, né? Não te vi há um tempão e ainda te despachei 2 frangos. Disse a minha mãe, né, a Amanda, ainda meio sem graça, e prosseguiu, dizendo assim: você sabe que eu fui no mercado só para comprar sem futilidades. E do nada, não sei o que é que me deu, que eu comprei os frangos. E logo 2. Eu não entendo até hoje por que eu fiz aquilo. Bom, a Amanda fechou seu semblante e interrompeu a minha mãe dizendo: olha, Maria, você não sabe, mas eu sei o que é que te deu. Você sabe que antes de casar com o Alcides, eu era bem mais falante, eu vivia em contato com todo mundo. Pois é, a vida muda. No início, ele era o meu mundo e achei natural me dedicar exclusivamente a ele e às crianças. Além do fato dele sempre ter sido um ótimo marido e ótimo provedor. Bom, as coisas mudaram muito. Alcides passou a beber e a ser grosso comigo. Ele arrumou várias amantes e passou a negligenciar as despesas de casa. Como nunca trabalhei, eu virei refém dessa situação. A cada ano, nosso padrão de vida caía mais e mais. Ele sempre ganhando bem, mas gastando mais do que podia na farra. Por fim, nesse último ano, chegamos ao ponto de ter comida reduzida em casa. E por fim, já não tinha mais nem carne, só arroz e feijão para dar para os meus filhos. Naquela semana, eu rezei como nunca para Deus me amparar, me tirar daquele sofrimento e que eu pudesse ter pelo menos a carne para as crianças. Quando você me deu os 2 frangos, a minha geladeira naquele momento só tinha água. Olha, depois disso, sepultei o pouco de amor que eu tinha pelo Alcides e fui pedir ajuda aos meus pais. Meu irmão soube do ocorrido e deu uns tapas no Alcides, na porta do trabalho dele. Confesso que fiquei muito mal pelo Alcides, mas eu não briguei com meu irmão também. Meus pais estão cuidando de mim e das crianças agora. E a esposa do meu irmão ficou de me arrumar um emprego. Maria, eu só penso que Deus te usou para me ajudar. E eu vou ser sempre grata. A minha mãe ficou chocada com essa história. Principalmente por eles serem um casal que aparentemente eram perfeitinhos, sabe? Um modelo de família para quem os conhecia. Mas as aparências enganam. Bom, hoje em dia vivemos em cidades diferentes, minha mãe tem pouco contato com a Amanda, mas soube que ela está bem. Casou de novo, hoje em dia já é avó e vive postando fotos dos netinhos nas redes sociais. Olha só, gente, mais uma daquelas histórias onde a gente não sabe por que às vezes compra uns leites a mais, uns não sei o que, resolve falar, não sei, acho que vou fazer uma compra para tal pessoa. E às vezes é aquele movimento, sabe? Que uma pede dali que tá precisando, de repente a outra percebe aqui sem entender também, acaba cruzando as histórias e uma tendo resposta, né, de sua oração, de seu pedido, e a outra nem sabe por que tá sendo um instrumento desse milagre para outra pessoa, né? Assim que as coisas acontecem, muito interessante. Vamos lá. Ok. Se vocês têm uma história desse tipo, manda pra gente. Eu acho muito legal esse tipo de história. Não sei, depende. Maledite contra Maledite.
chumbo trocado. Como que fala? Ladrão que rouba ladrão tem não sei quanto tempo de perdão. Vai. Espreguicei já, que nem gato. Ai, cadê Marie? Marie, você não tá aqui hoje? Meu Deus, Marie do céu, venha me salvar. Os nomes já estão trocados. Vamos lá. O que... Acho que é uma moça que nos conta. Tá. A minha falecida avó não teve uma boa fama. Alguns filhos a odiavam. Gente do céu. Sempre falaram que ela era muito má. Eu não duvido, não, mas eu a amava. Eu sou primogênita da filha caçula. Vou chamar aqui de Cida, a minha mãe. Eu sou a primogênita da filha caçula, de 17 filhos da minha avó. Vou chamá-la aqui de Tiana. Avó? Tá. Tiana tem inúmeras histórias com feitiços, magias e maldades. Sempre lembro dela brigando e chamando os netos de praga ruim. Eu até entendo porque a casa dela era repleta de animais e éramos um grupo de netos dos filhos mais novos e adorávamos fazer arte. Como soltar os papagaios, as galinhas, os cachorros e dava o maior trabalho para colocar todos os animais nos lugares. Apesar de tudo, eu a amava e adorava ir até a casa dela. Eu lembro-me de um momento, quando criança, apareceram várias verrugas nos meus dedos. E eu ficava muito triste porque os meus colegas ficavam me xingando, rindo e pegando no meu pé. Realmente minhas mãos estavam horríveis. Chorando e escondendo as mãos, fui buscar a avó Tiana no ponto de ônibus. E ela questionou o motivo do meu choro. Eu contei tudo o que aconteceu. E ela me falou o seguinte: minha filha, quando você ver um bicicleteiro, que era a forma que ela falava, quando você ver um bicicleteiro carregando um homem na garupa, você fala assim: lá vai um homem atrás do outro, coloca as verrugas no... Oh, meu Deus do céu, coitado do outro, tá passando de bicicleta, vai levar uma verruga no toba. Vamos ver aqui. Lá vai um homem atrás do outro, coloca as verrugas no do outro. Eu ri, eu era muito nova, eu tinha 5 ou 6 anos, eu achei engraçado, e eu também, com 36. Ela me chamou a atenção e sorriu um pouco, afirmando: isso é sério, faz que você vai ver. Fica a dica, coitado dos outros. Eu fiquei com muito medo e realmente funcionou. Eu fiquei feliz e contei pra Cida, minha mãe. Ela logo começou a sorrir, querendo brigar comigo, dizendo que eu fiz maldade. Não era pra eu aprender nada com a minha avó Tiana. Ah lá, tá vendo? Tipo, assim, tirou do dedo dela, mas foi parar no do outro. Oh, meu Deus. Eu e minha família... Cida, mãe, que estava grávida, meu pai, eu com 5 anos e minha irmãzinha de 1 ano, nós mudamos para uma região bem afastada, onde tinha casas longe umas das outras e todas as pessoas que moravam nas proximidades tinham alguma fé. Minha mãe adora conversar aos ventos e logo fez amizade com todos. Outro erro que ela ainda tem é contar da vida dela para todo mundo. Nós tínhamos uma vizinha de esquina que morava em um barraco. Os meus pais começaram a construir uma casa com uma estrutura para sobrado. Então, chamou muita atenção. Nessa época, minha mãe, Cida, tinha acabado de dar à luz a minha irmã caçula. Foi um parto cesariana e ela estava de resguardo. Essa vizinha maledite ajudava muito a minha mãe. Ficava com a gente, curou o umbigo da minha irmã, fazia chás, colocava as fraldas de pano para quarar, essas coisas. Um dia eu estava saindo para ir à casa da minha madrinha e vi a filha da maledite colocando algumas velas vermelhas na nossa casa. Quando a menina me viu, saiu correndo. Eu voltei correndo e contei para minha mãe. Ela, sem muito acreditar, levantou andando bem devagar, com dores, e foi conferir. E viu que eu estava falando a verdade. Minha mãe falou: minha filha, pega o telefone correndo e liga para vovó. A maledite, vó maledite. Assim eu fiz.
Na ligação, Tiana perguntou se todos nós estávamos dentro de casa. Eu disse que não. Ela ordenou para que entrássemos todos para dentro de casa e ficássemos lá até ela chegar. Isso demoraria mais ou menos 2 horas. Ela morava longe. E assim fizemos. Não íamos discutir com ela. Passou o tempo do percurso da casa dela até a minha casa e a recebemos. Não muito receptiva, ela ordenou novamente. Quero todos dentro de casa. Fechem as portas e as janelas e não saiam por nada. Nós concordamos e a minha mãe reforçou a ordem, ok? Ninguém fora de casa. Tiana começou a caminhar de um lado para o outro, debaixo de um sol quente das 3 da tarde. Eu moro em Goiás. O sol aqui não brinca muito, não. Eu escutava os passos e os cochichos de um lado para o outro. Isso continuou por muito tempo, mais de 2 horas. Minha mãe logo se preocupou, né? Minha avó era obesa e já de idade, com 70 anos, pesando quase 100 quilos, medindo 1,5 metro de altura. Quando tudo ficou em silêncio, minha mãe mandou eu olhar pela janela o que é que estava acontecendo. Eu olhei com muito medo. Minha avó nem me viu e logo gritou: vai pra dentro, praga ruim! Já falei, demônio! Ai, meu Deus, essa tem jeito com as palavras. Eu comecei a chorar e falei que era culpa da minha mãe que eu levei bronca. Passou mais alguns minutos e a avó bateu na porta e pediu as coisas dela para ir embora. Ela estava desesperada e disse que não poderia ficar ali nem mais 20 minutos. Falou que nem ia esperar o ônibus, chamou um táxi e foi embora. No início da noite, vimos um corpo de bombeiros na frente da casa da Maledite. Ela ficou 30 dias internada no hospital com uma perfuração no intestino. Ela quase morreu. Quando ela voltou para a casa dela, minha avó mandou a minha mãe visitá-la. Assim ela fez. Chegando lá, a filha da Maledite disse que ela não podia entrar. Então a Maledite apareceu na porta e falou: Cida, sua mãe é forte, quase me matou. Não quero graça com você, não. Cida, minha mãe, que não tem vergonha na cara, voltou a ser amiga dela depois de alguns anos. Bom, depois eu mando o relato do dia que a minha avó faleceu. Os bichos vieram buscá-la. Já estou aguardando esse relato, com respeito, mas eu fiquei curiosa. Beijos para você e sua família. Acho que seu canal ensina muito a escolhermos as pessoas que entram em nossas vidas. Um beijo para você, muito obrigada, mas sua mãe não aprendeu. Ai, acho que sua avó deve estar falando, depois de tudo que eu fiz, ela ainda vai voltar à amizade com a bonita da Maledite. Né? Espero que... Bom, não sei, né? Quem sabe depois dessa ela ficou mais abalada. Esse é um jeito carinhoso de se chamar os netos, né? Paga ruim, demônio, fique pra dentro. Ai, ai, ai. Olha, como que ela perfurou o intestino? Mas é perigoso. Sei que é perigoso. Ai, ai. Bom. Minha mãe, falando, né? Já que hoje é dia das mães, vamos lá. Minha mãe veio de madrugada? Ana, isso aconteceu há mais ou menos 1 semana atrás. Minha mãe-vó tinha ido viajar para cuidar da sua velhinha, que estava doente por conta da idade avançada. Minha mãe-vó? Bom, eu estava em semana de prova na faculdade. Antes de começar a semana de provas, eu lembro de ligar para minha mãe-vó, e dizer que estava ficando preocupada com a semana de provas. Eu lembro dela dizer que oraria para mim e que pediria para Nossa Senhora Desatadora dos Nós me ajudar. E iria no centro espírita também para me ajudar. Ela
é desse tipo de católico que vai em centro espírita. Respeito, mas eu não conheço se tem um tempo certo para isso. Como assim? Respeito, mas não conheço se tem um tempo certo para isso. Eu desliguei e passei a semana bem. Porém, em um dia, acordei na minha casa para ir para a faculdade por volta das 6 da manhã. Lembro de ter sentido um cheiro de café, pois na minha casa a única que faz café é a minha avó-mãe. Então, me aprontei e fui rápido para a faculdade. Meu dia decorreu normal, fui trabalhar e depois voltei para casa. Lembro de olhar no relógio por volta das 11h40 da noite e dizer que ia estudar mais uma meia hora. Lembro de olhar para o relógio por volta das 11h40 de noite e dizer, olha, eu vou estudar mais meia hora e vou me deitar. E essa matéria, para mim, é uma das matérias mais difíceis e o professor não ajuda. Ele gosta de dificultar a vida dos alunos. Aquele tipo de professor que gosta de ver o desespero do aluno. E eu continuei lendo. Ana, essa matéria não entrava na minha cabeça. Eu fiz de tudo, mas eu não conseguia aprender. Eu não poderia pagar R$750 na minha DP dessa matéria. Comecei a pensar, eu vou reprovar. Eu não vou conseguir pagar R$750. Por isso eu comecei a chorar. Ficar em pânico e desesperado. É um moço que nos conta o relato. Tô achando que é uma moça. Não falou nenhum momento aqui, né? Então, comecei a ficar desesperado. Chorava como uma criança. Foi quando eu ouvi atrás de mim. Meu filho, calma. Você é inteligente. Vai conseguir. A mamãe tá aqui. Lembre-se, eu sempre vou te ajudar. Aí eu tentava virar para ver, mas eu não conseguia. Quando a voz terminou de falar, eu virei e não tinha nada. Pensei, eu tô ficando louco. Até vozes eu tô ouvindo. E fui dormir. Mas fui dormir me sentindo leve. No outro dia eu fui e fiz a prova. E depois da prova, liguei e falei que tinha sonhado com ela. Mesmo para mim, eu tendo a certeza de estar acordado. Mas falei para ela que eu tinha sonhado com ela. E disse que no sonho era 11h40 da noite, para mais. E contei tudo o que tinha acontecido, como se fosse um sonho. E ela me disse que no mesmo dia ela tinha ido dormir cedo. Quando foi por volta da meia-noite por aí, ela acordou com uma angústia, como se algo tivesse acontecendo. Ela foi no quarto da minha bisa e viu que ela estava bem. E depois lembrou de mim. Ela lembrou de uma vez que a minha bisa disse que se acordar de noite sem explicação, que era para rezar. E assim ela fez. Foi para frente de um altar na casa da minha bisa, num altar com a imagem de Nossa Senhora, de São Jorge. Tinha também a imagem de Jesus em uma cruz. E ela disse que ajoelhou e pediu para que Deus me iluminasse, mesmo eu sendo pagão. E pediu para que tudo corresse bem e que me protegesse de tudo. E aí ela foi dormir. Ana, nessa semana do dia 6, eu recebi a nota da prova. E a minha nota foi 8,05, uma das maiores notas da sala. E eu fiquei tão feliz, Ana. Ela acha que fui bem por causa da oração que eu sonhei com ela. E ela me disse uma coisa que me marcou muito. Não importa o quão longe a sua mãe esteja, mas ela sempre estará com você. Não importa como, Ana. Beijos. Fui. Que legal. Isso, a mãe dele está viva. É isso? A mãe-vó. E foi ela que apareceu para ele. Entendeu? Apareceu não, ele ouviu a voz da mãe dizendo isso, sendo que ela estava em outro lugar. Mas também acordou por volta desse horário, fez a oração para... Né? Uma coisa louca, né?
Mas é interessante isso, não importa o quão longe sua mãe esteja, mas ela sempre estará com você, não importa como. É, eu falo. Ligação de mãe é forte. Uma imagem santa falou comigo. Vamos ver? Olá, Ana, sou fã do canal desde antes dos 500 mil inscritos. E este será meu primeiro relato. Perdoe a falta de acentos, pois estou escrevendo do meu videogame. E pode ficar tranquila, pois não citarei nomes. Putz, do videogame! Então, desde pequeno, nunca curti a igreja e nem obtive muita crença em algo. Assim sendo, hoje sou o que pode se considerar um agnóstico, que apenas não duvido da existência de algo. Inicio meu relato partindo de uma tarde de sono pós-aula. Na época eu tinha 15 anos e meus pais tentavam muito ter mais um filho. Ideia que eu abominava. Eu não queria de jeito algum. E nessa tarde acabei tendo um sonho muito lúcido. Em meu quarto, minha mãe havia colado na parede uma imagem da Virgem Maria de maneira frontal a mim, quando deitado na cama. No sonho, eu tive a sensação de acordar, porém, como muitas vezes me acontecia, não podia me mover, paralisado. Ouvi aquela imagem falar comigo. Fulano, se você não quer mesmo ter um irmão, doe algo para a caridade. Aí tu não terá um irmão em sua vida. Acordei assustado e decidido a fazer a doação, porém acabei não fazendo. Como resultado, minha mãe, após um tempinho, acabou engravidando, dando à luz ao meu irmãozinho, o qual nasceu saudável. Demorei a aceitar a ideia, porém hoje em dia não sei o que seria da minha vida sem ele. Amo muito ele, que agora está com 2 aninhos quase. Assim, hoje em dia, nem quero saber do que seria do presente se eu tivesse feito a doação. Este foi meu relato, Ana. Espero que goste. Adoro o canal e amo, além dos relatos, os vídeos especiais do Matheus. Sucesso ao canal, vocês são fera, que vem os 2 milhões. Coisa de adolescente, né? Acho que acaba pensando, nossa, eu não vou mais ter a atenção dos meus pais, porque daí eu vou ter que acabar cuidando de não sei o que. Mas a hora que vem, gente, aquela coisa mais gostosa do mundo, divertido, é um companheiro, vai ser um companheiro, é um amigo, um parça. Mas eu acho estranho a imagem. Que imagem que era? De Maria. Não é um conselho muito bom. Não sei. Falar, se você não quer um irmão, dá alguma coisa sua para caridade, que aí você não vai ter um irmão em sua vida. Estranho, não é? Será que não era uma outra coisa mascarada de Virgem Maria e não? Porque se você faz isso, você nunca ia ter essa bênção na sua vida. Não é? Um conselho que não foi muito bom. Estranho. Ainda bem que ele está aí, não é? Olha lá, tá vendo? Ler mais relatos aqui pedidos. E o próximo relato pedido aqui é pagamento de promessa a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sempre quis dizer isso. Sou da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e esse é o meu primeiro relato. Pode ler tranquila, pois não possui nomes. No início do ano passado, meu marido e eu estávamos passando por dificuldades financeiras. Só eu estava trabalhando e ele estava desempregado há 5 anos.
Estávamos num momento horrível, pois eu não ganhava muito e tínhamos muitas contas para pagar. Até que um dia, assistindo os vídeos do seu canal, vi que algumas pessoas estavam pedindo milagres para Nossa Senhora Desatadora dos Nós e mandando relatos para pagar a promessa, gente. Não perdi tempo. No dia seguinte, não me lembro em que mês, mas acredito ser março ou abril, procurei a oração de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e pedi com muita fé que todos os nós da minha vida fossem desatados e que meu marido arrumasse um emprego. Ana, se passaram alguns meses e nada. Eu estava tão triste, mas não desisti. Continuei orando para ela e pedi para Nossa Senhora Aparecida também as mesmas coisas, prometendo a ambas que se me fosse concedido o milagre do meu marido, perdão, que se me fosse concedido o milagre do meu marido voltar a trabalhar, eu mandaria um relato para vocês contando tudo. Pois bem, em julho, venci uma causa na justiça que estava parada há mais de 5 anos. Até tinha esquecido dela. E em outubro, meu marido foi chamado para trabalhar e está na empresa até este momento que escrevo o relato. Sou muito grata às duas santas e posso dizer que a fé faz o milagre acontecer. Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Desculpe os erros, estou escrevendo pelo celular. Que Deus abençoe a todos. Agora é só para mim, tá? Que legal, muito obrigada. Que bom, né, que coisas bonitas e boas assim acontecem, mas eu acredito também muito na força da pessoa, na fé, né? Quando a pessoa tá ali empenhada e na fé mesmo, acreditando, pode falar o que quiser, mas eu tô acreditando e pedindo lá, né, pra Nossa Senhora, pra Deus, enfim. Mas ali, com fé, é isso que faz, como ela diz, a diferença. Porque a gente pode pedir, mas é diferente quando... É diferente. Contado aqui o relato.